Mais de 70% dos acusados de estupro de vulnerável no Brasil saíram dos tribunais sem condenação ou sem resolução do caso. Isso entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026. E não é porque a sentença final foi inocente. É porque a maioria das vítimas não consegue ver o seu processo finalizado, mesmo quando ocorre julgamento. Muito doloroso uma criança passar por um abuso sexual praticado por um adulto que deveria trazer segurança e ele está ali, sendo o algoz. O tempo, o lapso entre as violências e a descoberta por quem vai ajudar a buscar a solução, a justiça, é muito grande. Justamente porque o medo, o controle que esse abusador teve sobre a vida dessas crianças foi muito grande, foi pavoroso. Esse é o relato de uma mãe que teve a filha e a sobrinha violentadas pelo marido dela. Depois de anos de relação, ela foi alertada por conhecidos de que o então companheiro teria abusado da sobrinha dela. Foi aí que ela desconfiou que o mesmo poderia estar acontecendo com a sua filha. Ao confrontar o marido, ele não apenas confirmou, como deu detalhes de como os abusos aconteciam. E quando tudo isso veio à tona, foi necessário muita coragem, muita força e muito Deus para não fazer uma besteira. E sim, procurar a justiça. Não é um processo fácil, não é um processo rápido, mas a gente fez e a gente conseguiu. Conseguimos pessoas nessa caminhada que acreditassem em nós, porque dependendo de quem seja o estuprador, dependendo de que imagem ele já formou na sociedade, às vezes é muito difícil uma vítima de violência relatar e a sociedade, a comunidade em que vive acreditar. De janeiro de 2025 a janeiro de 2026, a Justiça Brasileira julgou em primeiro grau 102 mil casos de estupro de vulnerável. 24% dos réus foram condenados e 11% absolvidos. Outros 60% não tiveram uma sentença que decida se a acusação procede ou não. Dos 102 mil casos julgados, só 35% tiveram essa sentença. Esses são os resultados de um levantamento inédito feito pela Folha, que analisou todos os processos de estupro de vulnerável no STJ e nos Tribunais de Justiça dos Estados. Os dados são compilados e disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça. O estupro de vulnerável faz vítimas de todas as idades. Além dos menores de 14 anos, as vítimas são idosos, deficientes ou qualquer pessoa que não tenha condições de consentir ou de resistir, por exemplo, quando está dormindo ou inconsciente. 2025 é o ano com mais processos desde o início da série histórica do CNJ. E só em janeiro, 2026, já superou todo o ano de 2020. Se a tendência atual continuar, menos de 10% dos milhares de processos pendentes deve chegar à fase final. A gente criou um mapa interativo que está disponível no site da Folha para você consultar o volume de processos pendentes, inativos e julgados em cada cidade do Brasil. Se olharmos o cenário por unidade federativa, o Distrito Federal fica em primeiro. Depois vem Mato Grosso do Sul, Amapá, Roraima e Mato Grosso. Ao olhar para o mapa do Brasil, a gente consegue perceber que as regiões Centro-Oeste e Norte concentram o maior volume de processos desse tipo. Entre os casos que já tiveram baixa no sistema judicial, cerca de 93% nunca passaram da fase de conhecimento criminal. Essa é a etapa em que argumentos e provas são apresentadas pelas duas partes antes da sentença do juiz. Esse gargalo em que 7% dos processos passa retrata como a injustiça processual ajuda a perpetuar a violência doméstica. Esse é o tipo penal mais associado ao estupro de vulnerável. A gente também olhou para os 325 mil processos pendentes ou inativos no sistema judicial para entender quais crimes aparecem relacionados a esse tipo de agressão sexual. Um padrão preocupante é que 20% das agressões levam a uma lesão corporal grave ou gravíssima. Além da violência física, as vítimas também carregam o trauma. Toda pessoa que passa por esse tipo de violência, ela é destruída.
psicologicamente, mentalmente, e o físico também adoece, porque a pessoa passa a viver sob efeito de medicamento, não come, você não dorme direito, é como se você se tornasse uma morta-viva. Uma das razões mais comuns para que os processos não cheguem a uma sentença é a morte do réu. Outra é a prescrição, que é quando a vítima perde o direito de exigir reparação na justiça porque passou muito tempo do crime. Razões recorrentes também são o indeferimento da ação pelo juiz, a desistência por parte da vítima ou a ausência das condições de ação, por exemplo, quando o réu não é encontrado. Esse também foi um período muito difícil para nós, porque nós já havíamos ido para a delegacia. A delegada, uma delegada mulher nos atendeu, acreditou em nós. Sua escrivã também orientou a gente a verificar se em casa não havia algum objeto, alguma coisa, e essas provas foram sim encontradas. Os dados que a Folha analisou sugerem que o curso do processo é um peso a mais para as vítimas e muitas desistem por isso. Porque existem momentos no decorrer do processo que a gente pensa que a justiça simplesmente silenciou, que nada vai acontecer, que aquele criminoso vai continuar solto e outras crianças poderiam ser abusadas, molestadas, estupradas por alguém a quem a gente já havia denunciado, mas nada tinha acontecido. Eles têm certeza da impunidade. E talvez seja por isso que a violência contra a mulher só tem aumentado. Que milhões e milhões e milhões de crianças todos os dias continuam sendo estupradas, abusadas, molestadas, perseguidas. Que o judiciário um dia possa entender isso e possa levar até o fim, que não haja relaxamento de pena, que não haja compaixão, porque essas vítimas é que precisam da compaixão. É que precisam de uma segunda chance. Quase 5 anos e meio depois da denúncia do crime, a mãe que você ouviu ainda não sabe se o agressor está preso. No Brasil, a cada 4 estupros, 3 são de vulneráveis. Para ler a reportagem completa, acesse o site da Folha.